Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas pessoas têm me perguntado, né? Será que somos tentados por Deus? Será que Deus ele tem o costume de nos tentar, de nos provar? É-se usado uma passagem bíblica para comprovar essa possibilidade. É a passagem de Abraão e Isaac, né? Em um determinado momento, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho como prova de sua lealdade, de sua devoção a ele, a Deus, né? Então pediu que Abraão levasse o seu filho a um determinado local, construísse um altar e ali sacrificasse ele em honra e glória de Deus. No momento exato, o que Abraão fez? Abraão levou o filho até lá, Isaac até lá, e no momento exato do sacrifício, Deus fez com que aparecesse um carneiro e solicitou e pediu a Abraão que fizesse a troca de Isaac pelo carneiro e que sacrificasse esse carneiro a ele. Porque a prova que ele precisava de que Abraão seria íntegro, seria leal, já tinha sido dada. Uma vez o apóstolo Tiago, escrevendo as 12 tribos, ele também salientou a importância de que a congregação estivesse consciente, né, e que estivesse preparada para serem testados, né, para que tivessem as suas fés testadas e provadas, né, e que esta fé seria provada por obras vivas, né, por obras perfeitas. Então esses irmãos na congregação deveriam estar preparados, prontos, deveriam estar com a palavra de Deus em suas mentes, em seus corações, tendo a prática dessa palavra no seu dia a dia. É importante que nós tenhamos uma real consciência do que significam essas duas palavras, testar e provar. Quando nós testamos alguém ou algo, o objetivo é motivarmos, né? Quando se é feito um teste em alguém, quando se testa alguém, o objetivo é darmos um alvo, né, específico para que aquela pessoa, através desse teste, possa provar, né, possa atingir um determinado alvo, né? Então é uma questão de qualidade. Quando você prova alguém, né, o objetivo ali é perda. Na verdade, você não tem confiança de que aquela pessoa tenha capacidade, né, ou que aquele determinado produto tenha aquilo que está sendo falado, que está sendo demonstrado ali. Então, ao contrário de testar, que é motivar, provar é tirar algo, né, é reter algo, é tirar algo de alguém. Se nós nos basearmos nessas duas possibilidades, nós podemos ver que dificilmente Deus tentaria tirar do seu servo algo, né? Principalmente se for a sua salvação. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ele nos exorta que ninguém, sendo tentado, diga que Deus o tentou, pois Deus não pode ser tentado e nem tenta alguém. Então nós temos que ter essa consciência, né? A própria Escritura, a própria Palavra de Deus, diz que ele não tem por objetivo tentar ou testar alguém. Normalmente, provas, né, são dadas pelo inimigo. Ele nos faz pensar, nos coloca em determinadas situações e nos faz pensar que Deus está nos provando ou Deus está nos testando, né, para que, se não consigamos algo, nós nos desanimemos, nós nos afastemos, né? Às vezes você próprio se coloca, ou então algumas situações da vida são colocadas diante de nós e nós sofremos tanto, temos tantas dificuldades, né? É tão difícil sobreviver àquele problema que você fala: poxa, realmente, sabe, Deus está me testando ao fundo, Deus está me levando na maior dificuldade possível. Então realmente eu não devo servir para ele. Ele não me ama, ele não me quer. Eu não sou capaz de suportar tanta pressão, tanta prova, tanto teste. Quando na verdade aquilo não é feito por Deus.
O nosso Deus, ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus que sacrificou o próprio Filho para que nós tivéssemos vida. Qual sentido teria que um Deus dessa magnitude, de tanto amor, depois de nos dar o processo de uma salvação, ele começar a nos provar para que nós pudéssemos perder essa salvação? Qual a lógica de raciocínio que existe num conceito desse? No livro de Mateus, capítulo 6,3, diz assim, ó, Jesus nos ensinou a orar. Ele nos diz que nós devemos pedir a Deus que não nos permita cair em tentação, mas que nos livre de todo mal. Vamos prestar bem atenção nessa citação, né, aqui de Mateus 6, capítulo 3. Jesus, ele nos ensina a orar e nos ensina que devemos pedir a Deus que não nos permita cair em tentação. Vamos analisar essa parte, né? Como é que Jesus, se Deus estivesse nos tentando, como é que Jesus pediria que Ele próprio, que Deus, né, nos ensinaria a orar pedindo que Deus não nos permitisse cair em tentação, né? Se a tentação seria dada pelo próprio Deus. E na sequência ele fala assim, e nos livre de todo mal. Então quem tenta algo ou alguém está praticando uma atitude ruim. Como Deus, um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, poderia estar criando uma situação ruim para os seus próprios filhos? Para que eles caíssem em desgraça, para que eles sofressem, para que eles perdessem a salvação. É uma situação plenamente ilógica, né? Então, nós temos que ter a consciência de que quem prova ou testa alguém, quando falamos isso de forma espiritual, estamos falando do grande artiloso inimigo, né? Satanás, o diabo. Ele que o tempo todo fica criando situações, condições para que nós sejamos testados. Ele é que nos testa o tempo todo para que nós caiamos e para que nós nos sintamos desesperançosos diante da promessa de vida através do sacrifício de Jesus, né? Deus não jamais nos colocaria em condição de sofrimento. Em contrapartida, o tempo todo, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele quer que nós pensamos que adoramos a um Deus ruim, um Deus maldoso, um Deus cruel, um Deus punitivo, um Deus que está sempre pronto a nos cobrar e a nos agulhar o tempo todo, né? Quando essa não é a realidade. O que nós precisamos, irmãos, é estar constantemente motivados a viver em oração. É buscarmos conhecimento da palavra de Deus. Buscarmos nas Escrituras Sagradas saber o que Deus quer de nós, né? Para estarmos em comunhão com Ele. Para podermos utilizar o grande escudo de salvação que é a palavra dEle. Contra todos os tipos de inimigo. Contra todas as situações ruins. Se nós estivermos em comunhão com Deus, nenhuma tentação, nenhuma provação, nenhuma situação difícil vai nos atingir, porque Deus é protetor, né? Deus é provedor, Deus é salvador, Deus está o tempo inteiro disponível para que nós o utilizemos como escudo e como proteção. Em Salmos diz, Deus é meu pastor, é meu provedor e nada me faltará. Então nós precisamos buscar sempre a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos buscar sempre estar em harmonia com a sua palavra. Essa foi a nossa mensagem de hoje, né? Eu sou o pastor Rosni Moraes, da Igreja da Liberdade Religiosa, e foi um grande prazer estar com você. Se essa mensagem serviu para você, eu fico muito feliz. Se você acha que essa mensagem serve para alguém, vai acalmar o coração de alguém, vai ajudar alguém a tomar uma decisão a favor de estar ao lado de Deus, envie essa mensagem para ele. Foi um grande prazer falar com você hoje.